Hoje é a introdução à linguagem ladder. Embora a gente já tenha feito uma atividade com ladder, hoje vamos ver alguns aspectos da linguagem aí. E a arquitetura de CLP também. Então, em termos de arquitetura, vale a pena comentar que nesse kit que vocês têm aí na sala, tem um controlador. O que a gente chama de CLP? Normalmente a gente chama tudo de CLP. Tanto o controlador como os periféricos. Né? A gente tem aí um controlador. Não consigo riscar. Esse controlador está ligado em um cartão de saídas digitais e um cartão de entradas digitais. Então vejam que esses dois cartões aqui, essas duas interfaces com o mundo externo digitais, tanto entrada como saída, estão ligados direto no controlador, através de um barramento proprietário ali da Phoenix Contact. Aí vocês veem aqui um cabo de rede indo do controlador para um elemento chamado remota Profinet. O que é uma remota Profinet? Uma estação remota ela serve para o seguinte. Então, digamos que eu tenho aqui num processo industrial lá um controlador. E aí, para cada válvula que eu tenho no processo, qualquer representação de válvula pode ser assim. Para cada válvula que eu tenho no processo, ou para cada medidor, tem um par de fios indo para o controlador. Então, desenhei aqui 5 válvulas com 5 pares de fios, 5 comandos analógicos, né, indo do controlador para as válvulas. Aí lá em outro ponto do processo tenho mais 3 válvulas. Aí vem aqui 3 pares para o controlador. Então, desse ponto mais distante até o controlador, são 6 fios indo. E aí, para cada ponto do processo, eu tenho um monte de sensores, um monte de atuadores e o controlador controlando todo mundo. Começa a ficar muito fio com muita distância e a chance de ter ruptura, ter alguma falha, começa a crescer a quantidade de fios. Então, para que serve o que a gente chama de estação remota? A gente chama também de cabeça de rede. É um cara que vai aqui, ele tem cartões de entradas e saídas ligados nele, direto ali nele, e esses cartões vão ligados nos sensores e atuadores aqui, e eu ligo ele ao controlador por uma conexão, normalmente uma conexão de rede. Então, no caso aqui, era uma conexão Profinet, no caso nesse kit que vocês têm no laboratório. Então aqui está tudo perto, né? Tem um cabinho pequenininho ali ligando o controlador à remota Profinet, mas na prática isso serve para levar o controlador para pontos mais distantes do processo, sem que você tenha que levar um par de fios para cada sensor e para cada atuador. Então, aqui na remota Profinet está ligado um cartão de entradas e saídas analógicas. Esse cartão de entradas e saídas analógicas poderia estar ligado no controlador ali, ao invés de estar na remota. Poderia colocar ele no lugar de um daqueles outros dois ali, de entradas digitais ou de saídas digitais, e inverter aqui, colocar o digital aqui na remota. Posso colocar 2, 3 cartões na remota, sem problema. Qualquer configuração aí é possível. Então, é mais para efeito didático que existe essa remota aí no kit. Beleza, em breve a gente vai programar aí para o CLP HC1050. Boa noite, professor. Boa noite. Eu não sei se essa tá dando na sua voz. Alguém mais tá com problema com relação ao meu áudio? Aqui tá tranquilo. Será que é o seu aí, Heitor? Foi o Heitor, né? Beleza. O Almir também falou que tá normal.
Bom, dei uma pincelada aqui em arquitetura, né? E agora falando de IHM. Aqui tem alguns exemplos de IHM. No canto superior esquerdo aqui, tem uma caixinha, uma IHM da Siemens. Ali no laboratório com CLPs da Siemens, vocês vão ver parecidas, um pouco mais moderna do que essa aí. Mais parecida com a de baixo aqui, na verdade. Então, as IHMs digitais, para serem usadas nos sistemas de automação, as primeiras eram assim. Alguns botões, uma quantidade limitada de botões, um display de 7 segmentos, e aí você programa as páginas da IHM. Você vai dizendo em cada página o que cada botão faz e o que aparece no display. Essa aí seria a primeira geração de IHMs. Depois, na segunda geração, a gente tem aqui também botões, uma quantidade limitada de botões, mas com a possibilidade de touchscreen também. Então, isso deixa a quantidade de botões virtuais ilimitada, né? E com display gráfico, então você pode exibir qualquer coisa, não está limitado ao texto ali do display de 7 segmentos. E evoluindo um pouco mais, a gente tem o que nós temos aqui tanto no CLP HC 1050, esse CLP físico do laboratório, como no CodeSys, no CLP virtual, que é uma IHM totalmente virtual. No CodeSys a gente já viu ali, naquele exemplo que eu fiz e que serviu de base para o exercício de vocês, a gente programa uma IHM ali, né? Coloca uns elementos, liga esses elementos com variáveis do programa. Mesma coisa dá para fazer aqui. E lá no HC 1050, como é que é? Como é que isso acontece, né? Lá você programa uma IHM que roda num servidor web dentro do CLP. Então, todos os kits do laboratório ali tem um selinho mostrando o IP do controlador, né? Aí você vai lá no PC ou no celular, coloca no navegador o endereço do IP do CLP e vai visualizar a IHM como uma página web. Bem parecido com o que a gente tem no CodeSys ali, que não é pelo navegador, mas que pode ser baseado em web também, a forma de programar. Isso a gente vai ver também. Não precisa dominar a programação web para programar aqui. Fica bem transparente, assim, tem uma IDE ali, um ambiente de desenvolvimento de IHM para o HC 1050, que não é bem parecido com aquela do CodeSys lá. Então não envolve você saber programar a web. Beleza, vamos à linguagem ladder, então. A linguagem ladder vocês já conhecem, né? Pelo menos de maneira superficial. Aqui eu tenho, na primeira linha, eu tenho um programa com duas variáveis, uma variável A e uma variável B, e o que essa linha aí está fazendo é o equivalente de lá em linguagem C, por exemplo, eu fazer isso aqui, né? A recebe B. Ou é o contrário, é B recebe A. Qual que é a operação que está acontecendo aqui? Quem dá um palpite aí? É o B que É o B que recebe o A, né? Então, esse cara aqui tá incorreto. A ideia aqui no ladder é que esse trilho da esquerda está energizado, né? Eu tenho uma tensão aqui. E aqui eu tenho uma bobina B ligada no terra. Então seria uma coisa assim. E esse cara aqui, vamos dizer, ligado no VCC aqui. E eu tenho um contato chamado A aqui. E esse contato está atrelado a uma variável. Se essa variável tiver em 1, é como se o contato tivesse fechado. E vai passar a energia aqui e vai acionar a bobina B. Se a variável tiver em 0, né, tiver com valor falso, o contato está aberto e a variável B não vai estar acionada, vai estar 0 também. Então, consequentemente, o B vai ter o mesmo estado do A nesse código aqui. E o B e o A aqui são variáveis booleanas. São do tipo bool. 0 ou 1, falso ou verdadeiro. E tem esse outro tipo de contato aqui, né? Alguém conhece esse tipo de contato aqui?
Agora eu não vou desenhar o VCC e o terra. Alguém conhece esse tipo de contato? Normalmente. Ele é o normalmente fechado, né? O normal fechado. Lá na linguagem C, se eu quisesse fazer um código em C que faz isso aqui, eu faria o C recebendo o B negado, o inverso do B. Na linguagem C seria isso aqui, né? Exclamação B, se eu não me engano. Então, o B está negado. Então, eu tenho um programa aqui com duas linhas de ladder. B recebe A, C recebe o B invertido. Então, no fim das contas, se o A for uma entrada e o C for uma saída, o que está acontecendo aqui é que a saída sempre vai ter o inverso da entrada. Eu teria o mesmo efeito no programa se o programa fosse simplesmente isso aqui, né? A normal fechado, e aqui a bobina C. Teria o mesmo efeito. Então, próximo slide aqui. Embora pareça que as coisas acontecem em paralelo aqui, e nos diagramas de ligação de relés, realmente as coisas acontecem em paralelo, né? Aqui não. A gente tem que sempre lembrar que isso aqui é um programa sendo executado num controlador, num processador. Então, esse programa vai ser executado linha a linha. Então, por isso que é interessante essa comparação com a linguagem C aqui. Se eu tenho duas linhas lá em C, primeiro eu vou executar a primeira, depois eu vou executar a segunda. Aqui é a mesma coisa. Então, na primeira linha, o valor do A é escrito na variável B, e depois na segunda linha o valor do B é negado e escrito na variável C. Então a execução é sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Daqui a pouco a gente vai ver uns casos em que dá diferença. Se a gente considerar, se a gente desconsiderar que é de cima para baixo. Vamos ver. Coloquei um link para a planilha, mas vamos rabiscar aqui. Está aqui um exemplo que dá diferença. Então o que eu tenho aqui, nesse primeiro programa da esquerda? Tem 4 linhas. O I0 seria uma variável que está ligada numa entrada do CLP, uma entrada digital, e o Q0 numa saída digital, conforme o diagrama ali em cima. Então, o meu programa no CLP tem uma entrada I0 e uma saída Q0. As demais variáveis aqui são variáveis internas. São variáveis que foram criadas no programa lá e que não estão sendo usadas, não estão sendo ligadas a entradas e nem saídas. Aí, a cada ciclo de execução do CLP, ciclo de execução tipicamente dura alguns poucos milissegundos, esse programa todo vai ser executado. E aí eu vou criar uma tabelinha aqui e a gente vai ver o que vai acontecer se eu pegar a entrada lá e começar com 0 e depois colocar 1 na entrada. Então vamos colocar aqui uma tabelinha com I0, A0, B0, C0 e Q0. São essas as minhas 5 variáveis aí no programa. Então vamos começar aqui. Vamos fingir que cada linha é um ciclo de execução aqui. Então vamos começar com o I0 em 0. E aí depois eu vou para 1. Para 1, vou ficar alguns ciclos em 1 aqui, depois eu vou voltar para 0. Então o programa vai começar a rodar com todo mundo em 0. Todas as variáveis vão ser inicializadas com 0. Deixa eu colocar um pouco mais para baixo. Uma linha para baixo isso aqui. Vou colocar 0 na entrada nos 2 primeiros ciclos. Então todo mundo começa em 0. Beleza. Então eu vou para esse ciclo aqui. Primeira linha aqui. Primeira linha do lado ele diz que o I0 aciona o A0. Quer dizer que o A0 recebe o que está lá na entrada I0. Nesse ciclo aqui, o que é que tem lá na entrada I0? Alguém vai ter que abrir
abrir o microfone aí para me ajudar. 0. Segunda linha diz B0 recebe o A0. O A0 acabou de ser atualizado com 0 aqui. Então, 0. Terceira linha. C0 recebe o B0. Então, esse 0 aqui vem para cá, 0. Quarta linha, Q0 recebe C0. Então, isso vem para cá. Beleza. Aí, eu vou... No próximo ciclo, estou aqui, ó. Vou colocar valor 1 na entrada e 0. Aí, vamos lá, executar. Primeira linha, A0 recebe I0. Recebeu 1. Segunda linha, B0 recebe o A0. 1. C0 recebe o B0, 1. Q0 recebe o C0, 1. Então, coloquei 1 na entrada. No próximo ciclo de execução, essa entrada já vai lá para a saída. Então, sempre o que vai acontecer aqui é que eu estou copiando a entrada para a saída. Vamos clicar aqui. Então, esse programa, embora tenha 5 variáveis, é como se eu tivesse I0 ligado no Q0. A saída assume imediatamente ali, no primeiro ciclo de execução, o valor da entrada, sem atraso. E agora vamos ver o programa da direita aqui, que é semelhante, mas a ordem das linhas aqui está invertida. Aqui, ao invés de A0, B0, C0, eu dei o nome das variáveis de A1, B1, C1. Vamos lá, vamos criar a tabelinha desse programa aqui. Então, tenho a entrada I1, a variável A1, a variável B1, a variável C1 e a variável Q1, que é uma saída. E aí vamos fazer a mesma coisa aqui. Vou inicializar todo mundo com 0. Então, na hora que eu dou o run lá no programa pela primeira vez, todo mundo tem 0. Aí no primeiro ciclo eu vou manter 0 aqui na entrada. Aí depois eu coloco 1. E vou manter 1 durante uns 5 ciclos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, igual antes. E depois 0. E aí vamos lá. Então, estou nesse ciclo aqui. Estou com 0 na entrada. Primeira linha ali. C1 recebe o valor de Q1. Então, aqui no C1 eu tenho que colocar o valor do Q1. Nesse instante aqui, qual que é o valor que está lá no Q1? Quem tem um palpite aí? É 0. Ele não foi atualizado ainda nesse ciclo, né? Nesse ciclo eu ainda não mexi no Q1. Então tá valendo o valor que ficou lá no ciclo anterior. Então, vem para cá. Vem esse 0 aqui. Segunda linha. É o contrário. É Q1 recebe C1, né? Q1 recebe C1, não é C1 recebe Q1. É o Q1 que está recebendo aí, né? Então, esse cara vem para cá. Segunda linha. C1 recebe o valor do B1. Então, isso vem para cá. Vem 0. Terceira linha. B1 recebe o valor do A1. Isso aqui. 0. Quarta linha. A1 recebe o valor do I1. O valor do I1, esse sim, eu posso pegar daqui, né? Porque ele foi atualizado nesse ciclo aqui. Então, eu pego o 0 daqui. Ok, rodou um ciclo de execução. Tá tudo 0. Estava tudo 0, continuou tudo 0. Vamos lá, vamos para cá agora. Coloquei 1 na entrada. Então, primeira linha, C1 recebe Q1. Não, ao contrário, Q1 recebe C1. Q1 é acionado pelo C1. Aqui, o último valor lá do C1 é esse aqui, do ciclo anterior. 0. Já vi que eu coloquei 1 na entrada aqui, e esse 1 não se propagou imediatamente para a saída. Segunda linha, C1 recebe B1. Isso aqui, né? 0. B1 recebe A1. A1 recebe I1. O A1, sim, ó, ele vai pegar esse valor mais atual aqui. 1. Estou com 0 lá na saída. Acabei de colocar 1 na entrada, mas ficou 0 na saída. Vamos para esse ciclo aqui.
Continuo com 1 na entrada. Q1 recebe C1, 0. C1 recebe B1, 0. B1 recebe A1. E aí, quanto vai para o B1 agora, nesse ciclo de execução? 1. 1, que é o valor que está aqui no A1, né? E daí o A1 vai receber o I1 aqui. 1. Vamos para o próximo ciclo. Então, Q1 recebe C1, 0. C1 recebe B1, 1. B1 recebe A1, 1. A1 recebe I1, 1. Próximo ciclo. Estava nesse aqui, agora eu vou para esse aqui. Q1 recebe C1. Agora sim, finalmente esse 1 chegou lá na saída. C1 recebe B1, 1. B1 recebe A1, 1. A1 recebe 1, 1. Então, vocês vão ver aqui, executando esse programa, que qualquer coisa que eu faço na entrada aqui, qualquer mudança que eu faço na entrada, ela leva 4 ciclos para se propagar e chegar lá na saída. Então, coloquei um 1 aqui. No primeiro ciclo, continua 0 aqui. No segundo, continua 0. No terceiro, continua 0. No quarto é que vai aparecer lá na saída. Então, esse é um exemplo para vocês verem como faz diferença a forma como a gente pensa na execução do programa aqui. Se isso aqui fosse um diagrama de relés, os dois diagramas teriam o mesmo funcionamento. Ou seja, a saída seria imediatamente acionada quando a entrada é acionada. Isso nos leva a agora eu teria que botar em modo apresentação. Não tenho modo apresentação aqui. Então, deixa eu desenhar aqui o que eu tinha ali. Um programa com 3 entradas. Então, é I maiúsculo. I1 aciona Q1. I2 também aciona Q1. I3 também aciona Q1. E daí a resposta já está ali, né? Se fosse um slide animado, eu ia perguntar para vocês que valor vai para a saída aqui, né? Se é o valor do I1, se é o do I2, se é o do I3, se é um E desses 3 valores, ou se é um OU desses 3 valores. Mas, na verdade, é só o último, né? O equivalente em C desse código seria isso aqui, ó. Q1 recebe I3. Por quê? Eu vou executando linha a linha, né? Então, aqui eu escrevo o I1 no valor do Q1. Aí, na próxima linha, eu vou sobrescrever com o valor do I2. E na próxima linha eu vou sobrescrever com o valor do I3. E as saídas são atualizadas após cada ciclo de execução completo. Então, ao final desse ciclo de execução, o que ficou lá no Q1 é o valor de I3. E é ele que vai para a saída. Então, esse erro aqui quase todo mundo comete pelo menos uma vez na disciplina, que é pegar várias linhas acionando a mesma saída. Isso não deve acontecer. Cada saída deve ser acionada numa única linha. E se tiver várias variáveis ou várias entradas que eu quero que influenciem a mesma saída? Aí você pode fazer associações lógicas, por exemplo, e ou. Então tá aqui. O E é esse cara aqui, né? O E é esse cara aqui. Se eu colocar duas variáveis em paralelo, acionando uma terceira variável, elas estão em E. Vejam que a energia, se a gente pensar no fluxo de energia, né? A energia chega no S se o B e o A estiverem fechados. Se algum dos dois estiver aberto, a energia não chega no S. E esse cara aqui é o OU, né? Se eu colocar duas variáveis em paralelo, pensando no fluxo de energia, se qualquer uma delas estiver em 1, ou seja, se qualquer um dos dois contatos estiver fechado,
a energia chega no S, eu consigo acionar o S. E aqui em cima tem o que a gente já viu, né? O contato normal fechado, ele equivale ao NOT, né? A negação lógica. Beleza. Sentido do fluxo de energia, isso é dificilmente a gente tem uma situação em que a gente vai errar isso aqui. Tem que pensar que o fluxo de energia é sempre da esquerda para a direita, né? Então aqui tem uma aranha, aqui um ladder maluco, onde existe um fluxo ali voltando, né? A, B, E, F. Isso não é possível, sempre é para a esquerda. Então, nesse caso aí, quais combinações de variáveis, né, acionam o quê? A, B, C acionam o quê, né? A e B e C, aí a energia passa lá por cima. D, E e C, daí a energia passa pelo D e E, sobe e passa pelo C, ou D e F, né? Mas o A, B, E, F é um caminho proibido. Mas isso a gente não vai fazer essas aranhas aí. Acionamento retentivo também é um conceito importante aqui. A gente chama também de selo de contato isso, né? Deixa eu desenhar aqui, para a gente representar a energia aqui. Então eu tenho um I1, tenho aqui um I2 negado, e tenho aqui um Q1. E aqui eu tenho o próprio Q1 na forma de contato. Então o que acontece aqui? Começa todo mundo em zero lá. Se está todo mundo em zero, esse cara está aberto, esse cara está fechado e esse cara está aberto. Aí eu vou em algum momento e aciono o I1. Coloco o valor lógico 1. Eu energizo ali a entrada I1, que eu chamei ali no meu diagrama de entrada liga. O que vai acontecer em termos de fluxo de energia? A energia vai passar pelo I1 aqui. O I2 está em zero, então o contato é normal fechado. Então a energia vai passar aqui e vai acionar a bobina Q1. Na hora que eu aciono a bobina Q1, esse contato aqui fica fechado, né? Porque estou alimentando o Q1, quer dizer que ele vai fechar esse contato. O que vai acontecer? Vai ter um outro caminho da energia aqui, passando por Q1 e I2. E a partir daí eu posso desligar o I1. Então, deixa eu selecionar aqui o I1, sem selecionar outras coisas. Não sei se vou conseguir. Vou deixar assim. Aí eu posso desligar o I1, né? Que a energia está se autossustentando por aqui. O Q1 se autoalimenta, ele auto-fecha o circuito ali. E ele vai continuar se alimentando até que... Então, tá esse caminho aqui, né? Ele vai continuar se autoalimentando até que eu abra o I2. Se o I2 é normal fechado, eu abro ele acionando ele, né? Alimentando a entrada I2. Quando isso acontece, eu interrompo o fluxo de energia aqui, de onde quer que ele esteja vindo, né? Seja do I1, seja do Q1, e aí eu paro de alimentar o Q1. E aí eu tiro aquela energia autossustentada aqui do Q1 para ele mesmo. Consequência, o I1 funciona como um botão de liga e o I2 como um botão de desliga, como está no meu diagraminha ali em cima. Então esse é o selo de contato, né? Que vocês já devem conhecer lá dos acionamentos eletromecânicos. E aí é isso, a gente teve aqui uma introdução à linguagem ladder. Recapitulando, né? Fluxo da energia sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, as coisas não estão em paralelo na hora de executar, né? É executado primeiro o que está em cima, depois o que está embaixo. Na hora de atualizar a saída, vale o que ficou embaixo na última execução, ou seja, se várias linhas acionam a mesma variável, é a última que manda. Então, se vocês querem que várias variáveis acionem uma
saída tem que fazer lógica E ou lógica OU. Sempre da esquerda para a direita. Existe o conceito de selo de contato lá dos acionamentos que vocês podem implementar aqui. E agora vamos para as atividades práticas. Deixa eu ver, as 3 são no CodeSys. Isso aí. Vamos ver as atividades aqui. Eu acho que eu vou mudar agora para o computador. Será que eu mudo para o computador? Não, vamos aqui mesmo. O enunciado diz o seguinte. Eu tenho aqui, é sempre bom a gente ver o diagrama aqui de entradas e saídas aqui, representado no enunciado. Então tem o CLP ali, e tem 6 entradas e 3 saídas. Vamos ver quem são as 6 entradas e as 3 saídas. O enunciado diz que as 3 saídas estão indo para 3 bombas, né? Tem o símbolozinho de bomba ali. O enunciado diz: a bomba B é a bomba principal, responsável pela manutenção da pressão de um certo líquido em um tanque. Beleza, a bomba B é a bomba que importa no processo. As bombas A1 e A2 são auxiliares e têm como função manter a bomba B lubrificada. Então a ideia é que a B só pode funcionar se a lubrificação estiver ligada, né? É um tipo de intertravamento que a gente vai ter que pôr aí. Dadas as entradas e saídas esquematizadas abaixo, crie uma lógica em ladder que garanta que as seguintes regras sejam cumpridas. Eu já estou na atividade prática 2, vamos na 1. A 1 é só uma bomba. Né? Só uma bomba de lubrificação. Então a B é a principal, a A é a lubrificação. Então nesse programa aqui são 4 entradas e 2 saídas. Então crie uma lógica ladder que garanta que as seguintes condições sejam cumpridas. Primeira regra, os botões de liga e desliga, o liga A, desliga A, o liga B e o desliga B, podem ser pressionados pontualmente pelo operador, ou seja, não há necessidade de segurar nenhum dos botões pressionados. Quer dizer que o botão lá que vocês vão colocar, o funcionamento dele vai ser funcionamento do tipo tapper. A gente viu lá na primeira atividade, né? Ou seja, vocês não vão utilizar o comportamento toggle dos botões na IHM de vocês. Vão usar o tapper, que equivale a um botão sem retenção. A bomba A pode ser ligada e desligada a qualquer momento. Então, como é que vocês vão fazer a lógica da bomba A? É uma lógica dessa aqui. Então, vou criar 2 variáveis lá, uma para o liga e uma para o desliga, que vão estar ligadas em 2 botões na IHM, e uma variável que vai ser a saída, bomba A. Pode ser A o nome da variável. Vocês podem representar a bomba como uma lâmpada lá na IHM do CodeSys. Então, em termos de bomba A, é só fazer uma lógica de selo de contato aqui. Sugiro que vocês comecem por aí. Faz isso aqui, roda para ver se está funcionando o seu acionamento da variável A, e aí depois vai para os próximos itens aqui. Então, a bomba A pode ser ligada e desligada a qualquer momento. A bomba B só pode partir quando a bomba A está ligada. Então, você vai fazer um selo de contato para a bomba B aqui, assim como fez para A, mas vai ter que pôr um intertravamento ali. Sem o intertravamento, a lógica seria o seguinte. Eu teria aqui um liga B e um normal fechado, desliga B, acionando uma saída B, que é a minha bomba, e o B estaria aqui na forma de contato também. Se não fosse essa história da lubrificação do A ali, B só pode ligar quando o A está ligada, seria isso aqui. Só que não é só isso, né? Eu só posso permitir que o B ligue quando o A estiver ligado.
Alguém tem uma sugestão do que eu posso mudar aqui nesse diagrama em ladder para cumprir essa restrição de que o B só vai ligar quando o A estiver ligado? Para ligar o B eu vou apertar no botão de liga lá, né? Vai ser na entrada liga B, mas esse botão só vai funcionar quando o A estiver ligado. E aí? Tem que colocar um contato da bobina de A, né? Um contato aberto. Em série aqui, um contato A. Então, digamos que eu tenho uma saída A aqui, né? E aí a bobina do B aqui. Aí o acionamento do A ele vai estar numa outra linha lá, numa linha anterior do código, né? Do mesmo programa aqui. Assim, em termos de fluxo de energia, quando eu acionar lá o liga B, eu vou permitir que a energia venha por aqui. Se o desliga B não estiver acionado, né? Vai passar. Se o A estiver acionado, vai passar. Então, se o A não estiver acionado, não passa aqui. A energia não chega no B. E aí chegou, acionou o B. E a partir daí está autossustentado aqui. Quando o A não está ligado, não está acionado, então não vai funcionar isso aqui. E a última restrição ali é se o operador desligar a bomba A, durante o funcionamento da bomba B, a bomba B deve desligar automaticamente, evitando que funcione sem lubrificação. Isso aqui atende. Porque se o B estiver ligado e ele desliga o A, vai cortar a alimentação do B aqui. Então vai desligar o B, consequentemente. Então aqui está simples. A gente já vai fazer esse aqui. Eu já mostro ali no CLP, no CodeSys. Deixa eu até ir ligando o CodeSys no PC aqui. Demora um pouco para ligar. Essa é a atividade prática 1. Vamos ver a 2. É uma variação dessa ali. Na 2 tem duas bombas auxiliares, a 1 e a 2. E uma bomba principal, a B. E o que as regras dizem ali? As bombas A1 e A2 podem ser ligadas e desligadas a qualquer momento. Então eu vou ter um selo de contato para A1, um selo de contato para A2. Se o operador... A bomba B só pode ligar quando ambas as bombas A1 e A2 estão ligadas. Quer dizer que eu tenho que colocar aqui o A1 e também em série aqui o A2, né? Ambas estão ligadas. E na terceira atividade aqui, é parecido com a segunda, só que aqui a bomba B só pode ligar quando pelo menos uma das duas, A1 ou A2, estiver ligada. Pelo menos significa lógica ou fazer isso aqui, né? A1, A2, qualquer uma das duas faz a energia chegar lá. Então são essas três atividades aqui. Vou criar um projeto no CodeSys aqui para fazer a primeira atividade. Então eu vou parar de compartilhar a tela aqui do tablet. E vou compartilhar a tela do computador. Estão vendo já meu CodeSys, hein? Ou ainda não? Estamos sim, professor. Beleza. Então eu vou criar um novo projeto. CodeSys Ctrl Win V3 x64 é esse cara aqui, né? V3. Aqui não diz V3, mas é o V3. É 64 bits. Vamos programar em ladder. LD, gráfico da linguagem ladder.
Vou botar o CLP para rodar aqui. Run, Start PLC. Vamos ver se estamos conseguindo nos conectar ao CLP. Definir o caminho. Alt F4 aqui. Aqui. Já está conectado. Beleza. Conectei ao CLP. Vamos lá, vamos criar a lógica. Deixa eu abrir os slides aqui. Vamos lá para a atividade 1. Então, o meu programa vai ter as variáveis. Vou botar as variáveis em forma de tabela aqui. Liga A. Desliga A. Bomba A. Aqui vai ser uma saída, né? Liga B. Vai ser entrada. Desliga B. Então, um comentário que eu já fiz. Evitem dar nomes do tipo K1, K2, K3. Não, aqui a gente dá o nome das variáveis de acordo com o papel delas no programa. Vamos fazer a programação aqui. Então, vamos fazer o selo de contato do A. Primeira coisa. Contato. Aqui vai o liga A. Aqui vai insere. Aqui. Insere vai o desliga A. Normal fechado, então tem que negar aqui, né? Como é que eu faço? Negação. E aqui eu vou colocar uma bobina. Bomba A. E aí eu vou colocar em paralelo aqui o próprio bomba A, né? Para ele se auto-acionar. Então tá aqui, ó, inserir um contato paralelo. Eu selecionei aqui, esse ligar, e estou inserindo um contato paralelo. Bomba A. Tá aqui. A princípio vai funcionar aqui o meu acionamento retentivo ou selo de contato do A. Né? Vamos criar uma EHM para poder operar isso aqui. Adicionar objeto, visualização, adicionar. Vai mostrar a minha visualização aqui. Visualization. Foi aqui que deu ruim na aula passada, né? Que aí eu não estava achando onde exibiu os elementos ali. Então, eu vou colocar botões, vou colocar 2 push switches aqui.
tem que ser com comportamento do tipo Tapper, não Toggle, né? Então, seleciono aqui. Element Behavior, né? Tapper. Vamos colocar agora um label aqui embaixo, Common Controls. Liga A. Isso é só texto, né? Embora ele tenha o mesmo texto do nome da variável, eu posso colocar qualquer coisa aqui. Dá para fazer negrito? E a cola. E aqui um desliga A. Opa. Desliga A. São botões, portanto, entradas. Aí eu vou colocar uma saída aqui, né? Uma lâmpada. Então, já que não temos uma representação de bomba aqui, vou colocar uma lâmpada. Com um label, copiar só o label aqui. Bomba A. E aí vamos... Já dá para ligar isso aqui nas variáveis do programa. Variable. Isso aqui vai lá na variável liga A. Liga A. Isso aqui vai na variável desliga A. Isso aqui vai na variável bomba A. O programa está aqui. Teoricamente é para estar tudo funcionando. Criar código. Enquanto compila, vamos fazer a chamada. Professor, só uma dúvida fazendo favor. Pode falar. O selo ali, como que tu conectou ali no cabo, sim, da bomba A, na segunda linha? Aqui? Isso, essa ligação. Você tem que selecionar esse aqui e daí clicar aqui, ó, em inserir um contato paralelo. Coloquei mais um aqui, fiz mais um. Então, seleciona esse e inserir um contato paralelo. Obrigada. De nada. Sem erros, beleza. Vamos conectar ao CLP. Nem deu tempo de fazer a chamada. Aluno, será que é isso? Senha CB010. Ah, beleza. Então, conectou ao CLP, está parado. Eu vou dar um run aqui. Isso. Agora o CLP está rodando. Deixa eu fechar essa IHM e ver tudo aqui através do CodeSys. Está ali o programa. Então, liga A e bomba A não estão acionados, né? Então está aberto. Esse aqui, como é normal fechado, ele não estando acionado, ele fica fechado, fica azulzinho aqui. Tá bom. Então, se eu clicar aqui no liga A, o bomba A vai ser energizado e ele vai se auto-energizar aqui, né? Então, agora eu posso soltar o liga A, que o bomba A continua energizado.
e fica energizado até que eu aciono o desliga, que aí vai abrir esse contato aqui. Tá aqui, liga, desliga. Beleza, agora é só fazer nos outros ali, é fazer o intertravamento, né? Vocês vão fazer um conjunto para a bomba B aqui, vão colocar uma outra linha aqui de inserir rede, coloco uma outra linha de ladder aqui, faço o intertravamento faço o selo de contato da B. Para colocar algo em paralelo aqui, é só eu clicar, em paralelo não, em série, para fazer intertravamento, né? É só eu clicar aqui, inserir contato. Aí eu posso colocar um contato em série, vou estar intertravando, vou exigir que esse cara aqui esteja em verdadeiro para que eu possa fechar o contato. Beleza, é isso aí. Essas são as 3 atividades.